Olá, Ariano, olá, Ariana, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de agosto de 2025. Vamos ver o que a espiritualidade tem para este momento, quais são os conselhos, os direcionamentos. Já te convido a respirar fundo, se conectar com essa energia universal, com cada um dos mentores de vocês, para que a alma possa vir e falar o que precisa ser falado. Gratidão infinita. E é isso, bora lá? Vamos com o tarô de Osho, ver uma energia geral para o mês de agosto. Ariana, eu já comecei a fazer a sua leitura algumas vezes antes dessa leitura, espero que eu consiga terminar e concluir essa leitura. Mas antes eu estava sentindo uma energia e as cartas estavam dizendo muito também sobre muitas coisas vindo à tona. Sobre muitas coisas, por exemplo, muita coisa do meu passado vindo à superfície. Muita coisa da minha vida mesmo, muitas das minhas sombras, né? Porque todos temos luz e sombra. Muito das minhas sombras se tornando luz, sabe? Para que eu possa aprender a lidar com elas, né? Com todas essas situações também, para que eu traga cura mesmo, né? E a cura nada mais é do que você voltar ao processo original, ao momento original, né? Onde a alma ela tem a limpeza, a purificação. Então, muitas das coisas que vêm para agosto de 2025, a gente vai tirar aqui uma energia, mas vou reforçar, né, tudo que eu já falei em outros vídeos que eu não consegui concluir, porque eu acho que é importante, talvez seja assim uma mensagem, porque às vezes eu sinto que eu estou falando com pessoas aqui que não sabem o porquê que estão passando por algumas situações hoje, tá? E muitas coisas é cura. Muitas dessas coisas que você está vivendo hoje é a manifestação de uma situação que vai te trazer um aprendizado, sabe? É necessário um pouco mais de aceitação para agosto de 2025, Ariano. Vamos pegar aqui uma energia geral, por favor. Já te convido a se inscrever no canal. Já te convido a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E bora lá. A carta que virou para você, a carta da existência. A carta da existência, Ariano, ela vem trazer nada mais nada menos do que a espiritualidade, a sua conexão com você mesmo. Você identificando um pouco do que eu falei, né? Você identificando luz e sombra. Não tem como eu amar quem eu sou se eu não conheço as minhas sombras, se eu não conheço as minhas vulnerabilidades, se eu não conheço os meus medos. E por que é tão importante isso para agosto de 2025, Ariano? Porque agosto de 2025 é um momento onde você começa a se conectar verdadeiramente com outras pessoas, com um propósito maior. Só que essa conexão só vai se fazer verdadeira e com propósito e com significado para a sua vida se você entender que tudo que nos acontece, que chega para a gente, tem um lado sombra e tem um lado luz. Por exemplo, se eu não entendo que tenho as minhas vulnerabilidades, que tenho as minhas sombras, como vou aceitar no outro que o outro também tenha vulnerabilidade e sombra? Entende a importância? Porque quando eu começo a aceitar um pouco mais de quem eu sou, de tudo que carrego, de toda a minha história, assim também consigo aceitar mais no outro, nos lugares que frequento, nas pessoas que encontro pelo caminho, porque vem muita oportunidade, né? Vem o florescimento. A gente só é completo, a carta da maturidade no fundo, a gente só é completo quando a gente entende que somos humanos, somos limitados, somos vulneráveis, temos muitas áreas da vida para cuidar, sabe? E é se olhar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, de compaixão mesmo, sabe? Agosto pede essa compaixão, que é muito do que eu tinha falado também nas outras leituras que eu não consegui finalizar. Compaixão, amor, verdade, sabe? É necessário verdade, é necessário você aceitar. Muitas vezes você vai encontrar com pessoas que vão te
cutucar em lugares, digamos assim. Por exemplo, às vezes você vai conhecer alguém que vai te convidar para fazer uma viagem, mas você está no momento que não pode fazer uma viagem. E vai ser necessário você entregar a verdade, sabe? Não é inventar uma desculpa que não pode porque isso, aquilo, ou então... Não, é a verdade. Não consigo neste momento por conta disso, disso e disso. Entende? E quanto mais verdadeiro você for com você mesmo e com o outro, mais verdadeiras são as relações que você começa a construir. Vamos ver aqui o que mais, porque eu sinto que a gente vai estar falando assim de relações, mas eu preciso trazer as cartas, né? E aí a gente consegue ir clarificando e clareando um pouco melhor essa energia, tá? Mas lembre-se disso, a gente só consegue construir relações verdadeiras, relações profundas e relações de longo prazo se forem com verdade, tá? Se for a gente mostrando luz e sombra. As outras leituras que eu estava gravando, eu não estava com essa luz aqui. Só que já começou a ficar escuro aqui, eu coloquei essa luz. E me deu uma sombra, né, aqui atrás. Eu falei, não sei se eu vou deixar essa luz, se eu vou tirar. Mas é muito sobre isso, é sobre luz e sombra. A gente agora faz todo sentido para mim ter luz e sombra nessa leitura, porque é como a gente precisa se mostrar em muitos momentos, sabe? Para a gente conseguir de fato criar conexões verdadeiras que vão trazer para a gente o propósito da vida, né? Ponto positivo, oportunidade. Ponto positivo, oportunidade, relacionamentos. Olha isso, vida profissional, roda da fortuna e uma carta para a área da saúde, por favor. 7 de espadas, mas ele caiu invertido. Eu vou deixar ele invertido aqui, fica mais fácil para mim falar com vocês. Muito bem. E no fundo do deck a carta dos novos começos, a carta do julgamento. Muito bem, Ariano, bora lá, ó. Como ponto positivo da sua leitura, a gente tem o 10 de paus invertido. O 10 de paus invertido, ele vem dizer para você, não desista ainda dessa situação. Quando ele vem num lado, na posição original, é como se fosse o fim, né? Já acabou, isso já não te serve mais. Ou então você está se dedicando demais em uma relação que não é para ser sua. Ou você está se dedicando demais. Mas aqui a gente está falando de você, numa posição invertida, é muito sobre você não desistir ainda. Talvez falta confiar um pouquinho mais em você, acreditar que tem uma espiritualidade maior conduzindo toda essa situação, tá? Peça ajuda. O 10 de paus invertido, ele fala muito assim, peça ajuda para concluir o que você precisa concluir. Se você não consegue ainda fazer tudo que você poderia fazer ou que você precisa fazer, peça ajuda para concluir algo, sabe? Peça ajuda. É isso. Peça ajuda. Como oportunidade de melhoria, a gente tem o 6 de paus. O 6 de paus, como ponto negativo, é muito de você não reconhecendo todo o potencial que você tem, tá? É muito de você... Por exemplo, a minha família não reconhece, os meus amigos não reconhecem, as outras pessoas ao meu redor não reconhecem, parece que tudo que eu faço nunca é visto por ninguém, sabe? As pessoas não estão entendendo todo o sacrifício que eu tenho para elas, parece que é tudo muito fácil, sabe? Ninguém está entendendo todo o sacrifício que eu tenho para fazer tudo que eu estou fazendo, mesmo, enfim, nas condições que eu tenho, é muito, sabe? E a gente muitas vezes quer ser reconhecido, né? É como se você não estivesse sendo visto por alguma coisa. Porém, esse reconhecimento ele precisa começar de dentro para fora. Quando você começar a reconhecer exatamente que aquilo que você faz é bom, que aquilo que você faz tem dedicação, tem trabalho, tem o seu suor, tem o seu sangue ali naquilo que você faz, tem a sua intenção, tem a sua emoção, é quando as outras pessoas também vão começar a reconhecer. Então comece por você, tá bom? Como que você pode fazer isso? Quando você acordar, vai pro espelho e fala, olha, hoje... Fala uma coisa boa para você, como você está mais bonito hoje, como você, sabe, como eu me sinto melhor, hoje vai ser um dia muito produtivo, parabéns por aquilo que você fez ontem, parabéns por falar que ia acordar às 7 da manhã e de fato acordar às 7,
Coisas simples que você precisa começar a fortalecer a sua conexão consigo mesmo. Porque quando a gente não acredita, é quando a gente está um pouco desconectado daquilo que somos, tá bom? Relacionamentos. A carta da lua. Coisas ocultas, coisas que a gente ainda não consegue ver, mas que a gente já consegue sentir. Aqui eu estou falando para pessoas que sentem a necessidade de uma conexão mais profunda, que sentem que, por exemplo, se eu estou solteiro, a próxima pessoa que eu vou me relacionar, eu só quero se for uma coisa de fato estruturada, se for uma coisa que me preenche, eu não quero coisas rasas mais, né? A lua, ela fala muito disso, ela fala muito de uma sensualidade, de uma coisa, por exemplo, se eu conhecer uma pessoa, não vou sair com a pessoa no primeiro dia, quero conhecer um pouco mais da história, ou então sim, vou conhecer, mas não vamos dormir junto, sabe? Eu quero ir mais profundo. É você encontrando conexões que te façam ser mais profundos. Quando a gente fala de encontrando conexões, é porque nessa carta, aqui tem um cachorrinho, não sei se vocês conseguem ver. Bom, ali já fica mais escuro. Tem um cachorrinho que traz as conexões, né? O cão amigo, que traz de fato aquelas pessoas que vêm para ajudar a gente a impulsionar. O que que o amigo faz? Ele coloca a gente para cima, ele dá para a gente recursos valiosos sobre nós mesmos que muitas vezes a gente não está enxergando, ou se a gente está enxergando, a gente não está valorizando, né? E você aqui começando a se conectar com pessoas que vão te colocar num lugar de visibilidade, de potencial, você enxergando mais a sua luz, tá? Porque mesmo na escuridão, a gente tem... O que eu quero dizer aqui é, a lua, ela vem na noite, né? Então, mesmo na escuridão, traz clareza. A lua, ela traz luz, ela traz direcionamento. Mesmo onde a gente não consegue ver, existe uma força maior que conduz e ilumina o caminho que a gente precisa passar. Então, mesmo que você esteja passando por um momento de escuridão ou algo assim, uma situação difícil que seja na sua área de relacionamentos, lembre-se de duas coisas. A sombra só existe se existir luz. Se não existir luz, não existe sombra. Ou seja, se você quer mostrar a sua luz, você também vai precisar mostrar a sua sombra em área de relacionamento. Se você está vivendo questões muito escuras, muito densas, lembre-se que também, mesmo na escuridão, a luz da lua ilumina um caminho. Então, às vezes é aquela luz no fim do túnel, né? Eu não vejo toda a claridade, não vejo a minha realidade agora, ela não está totalmente iluminada, mas existe uma luz que vem e que ilumina isso no momento certo, na hora certa, tá bom? Às vezes é no momento mais difícil que a luz chega, né? Se a gente pega pela natureza, é no momento de mais escuridão que a lua, de fato, mais brilha, que a lua mais ilumina, sabe? Se está no entardecer, por exemplo, começando a ficar escuro, a gente não consegue notar a lua ainda, a luz da lua, né? É no momento de mais escuridão que a gente consegue perceber, de fato, que existe uma luz ali. É isso que eu quero dizer em relação a isso. Em relação a din-din, profissão, matéria, a gente tem aqui a roda da fortuna. A roda da fortuna é aquele momento onde as coisas começam a transformar, né? Se eu estou muito lá em cima, às vezes eu preciso descer um pouquinho para entender algumas situações para depois pegar impulso e subir ainda mais alto. E se eu estou embaixo, é hora de eu entender tudo que eu estou vivendo ali embaixo, porque a roda ela gira, né? Então as oportunidades chegam e me faz impulsionar e crescer e subir e continuar me movimentando. Porém, para a roda girar nessa situação aqui, a gente fala sobre novos começos. A gente fala de deixar para trás algumas coisas, tá? A gente fala muito sobre você acreditar que merece, acreditar que a oportunidade que se aparece, que se manifesta, mesmo ali parecendo pequena em algum momento, ela pode crescer muito, entende? É dar significado para cada pequeno movimento, dar significado para cada coisa que você faz, sabe? E entender que quanto mais, por exemplo, se eu estou no meu trabalho, comecei ali de baixo, ou então se eu estou numa profissão que eu preciso às vezes dar um passo para trás, é lembrar que tudo isso é sobre pegar impulso para a gente crescer mais alto.
E aquelas coisas, a pequena movimentação que eu faço diariamente, com significado, com presença, com propósito, é o que no final do mês, digamos assim, vai me dar um montante muito grande. Então pense em tudo que você pode fazer passo por passo, step by step, uma coisa de cada vez, sabe? Para que você consiga ver o montante disso. Não espere ter algo muito grande de uma vez só. Entenda que o dia após dia vai te dar um resultado muito melhor estruturado. É muito sobre isso. Aqui a gente pode estar falando também da necessidade de você buscar um pouco mais de conhecimento, de você estruturar um pouco mais a sua base de conhecimento, para que quando essa roda girar, você esteja preparado para atingir esse algo grande, entende? Porque a roda ela traz sim uma movimentação, uma mudança significativa. Só que, por exemplo, como que a vida vai te dar uma oportunidade? A oportunidade ela vai te dar, mas como você vai alcançar, vai agarrar essa oportunidade se você não está preparado para ela? Entende? É muito sobre isso. Pense naquilo que você pode fazer todos os dias um pouquinho, para que quando essa oportunidade chegar para você agora em agosto, você já esteja preparado. Tá? Posso estar falando aqui de pessoas que vão ter o convite para mudar de estado, mudar de cidade, e às vezes você está disposto, né? Ah, eu quero crescer, mas não quero sair da zona que eu tô, entende? Como que você vai crescer? Até uma planta para ela continuar crescendo, a gente tem que mudar o vaso, né? Então reflita sobre isso, tá? Em relação à saúde, o sete de espadas, perdão, invertido. O sete de paus invertido quer dizer que existe melhora muito significativa em relação à sua própria saúde. Porém, é importante lembrar que alguns lugares não são pra gente, algumas pessoas não são pra gente. E muito do cansaço emocional, muito do cansaço energético que pode ser vivido, ele vem muito das pessoas que estão ao nosso redor, tá? Das escolhas, das companhias que a gente faz. Das companhias que a gente escolhe estar junto, né? Isso que eu quis dizer. Entenda aqui também como você está alimentando a sua vida, como você está se alimentando, quais são os caminhos que você está escolhendo para nutrir a sua saúde, para que você em momento nenhum precise se preocupar com a doença. Porque só cuida da doença aquele que não se preocupou com a saúde. E aqui eu vejo você muito clareando um caminho, né? É muito a carta da lua, um sete de paus invertido, é você tendo muito clareza sobre o caminho que você quer. Um caminho mais saudável, um caminho mais com propósito, com mais significado, que vai te exigir deixar para trás velhos hábitos, velhas questões, enfim, novos começos precisam surgir na sua vida para que você possa viver isso. Não esqueça que para você viver tudo isso, antes que as outras pessoas te notem, você precisa se notar, tá bom? Me veio aqui uma questão agora muito do seguinte: muitas vezes, para a gente se encontrar na vida, a gente precisa se perder. Tá bom, Ariana? Então, assim, se você tiver em algum momento perdido, ou então estiver começando a entender, tipo assim, isso já não faz mais parte de mim, isso já não ressoa mais tanto comigo, o que eu estou fazendo aqui com essas pessoas nesse lugar? Se você começa a se questionar muito, que bom, tá? Isso mostra que é hora de algo novo. É só a partir desses questionamentos, dessas movimentações que a gente começa a se perguntar demais por muitas coisas, que a gente vai criando força e estrutura para dar um passo maior, encontrar novas pessoas, encontrar novas situações, melhorar os nossos hábitos. Combinados, Ariano? Bom, essa é a mensagem que eu tenho para vocês para agosto de 2025. Te convido mais uma vez a curtir, comentar, se inscrever no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo!